Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé. Em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo quem nos ama com seu amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito Hebreus 10:10, que Deus, na sua vontade em Cristo, nos perdoou uma vez por todas. Confira Hebreus 10:10. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, o Evangelho depois da cruz, o qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos ainda hoje tratar a respeito da batalha espiritual registrada e escrita em Apocalipse capítulo 17, versículos 14, que diz que existe uma batalha espiritual contra Cristo e contra os fiéis chamados eleitos que se acham com Cristo. Apocalipse capítulo 17, 14 diz: E pelejarão eles contra o Cordeiro. O Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão também os fiéis chamados eleitos que se acham com o Cordeiro. Apocalipse 17, 14. Então, fica bem claro que existe uma batalha espiritual, não esta que o sistema podre, mentiroso, este mesmo sistema que está guerreando contra Cristo, tem ensinado o povo que não tem o entendimento, a revelação do Espírito Santo a respeito do verdadeiro Evangelho e vive numa falsa batalha espiritual que muitos estão mesmo batalhando contra a carne e sangue. O contrário do que diz Efésios capítulo 6, a partir do versos 10, que diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, Gisele, esta batalha de Apocalipse 17, 14 não é contra somente o diabo e a besta? Não. É também contra o sistema religioso. E uma boa parte dele hoje está disfarçado de evangélicos. São ensinos que a Bíblia chama de doutrinas várias e estranhas. Hebreus 3:9. São ensinamentos de doutrinas de demônios, como afirma 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, dizendo o apóstolo São Paulo que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns, não todos, apostatarão da fé para darem ouvidos a espírito de enganadores e a ensinos de demônio. Esse sistema que Apocalipse ali está falando, dizendo que este sistema religioso está debaixo de doutrinas várias e estranhas, estão movidos por ensino de doutrinas de demônios, que estão guerreando contra Cristo e contra a verdadeira igreja, que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, que vive o evangelho da justiça, da fé, crendo que não há nenhuma necessidade de obra de sacrifício, porque Cristo fez o único e o perfeito sacrifício a nosso favor. Então, Gisele, este sistema, ele sempre existiu. A Bíblia diz que desde o Jardim do Éden, sim, houve-se uma voz. A Bíblia relata e registra que Satanás
tomou uma serpente e enganou a Eva. E este sistema vem e vai estar manifestado até que Jesus volte. A palavra deixa bem claro que houve um tempo que este sistema estava fora, ou não estava no meio do povo que se diz evangélico. E diz a palavra que haveria um tempo que os que o detinha ia ser afastado, e este sistema iria se manifestar com tanta iniquidade que somente os que estão com o Cordeiro, fiel ao Cordeiro e ao seu ensinamento, que iriam entender e perceber. E alguns passariam a entender através das pregações destes enviados de Deus, como aqui eu estou, para alertar os verdadeiros cristãos que parem de guerrear contra o Cordeiro e contra a sua igreja, pois não há na Escritura o registro que esta batalha de verdadeiro cristão contra o seu Senhor e contra a sua igreja, que também a eles parte deste corpo, não perde a salvação, mas tem maldições e tem a ausência de viver a sua herança. Gistel, este sistema penetrou quando no meio do povo de Deus? Em Atos capítulo 20, versículos 29, afirmou o apóstolo São Paulo e disse: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, e arrastarão muitos discípulos atrás deles. O alvo sempre foi arrastar discípulos ou filhas de Deus, da presença e da manifestação, da gloriosa manifestação do poder de Deus. A palavra diz que estes penetrou e continua se levantando entre eles mesmos homens, viu? Que se chamam hoje provavelmente de apóstolos, outros de profetas, muitos de pastores ou pastores, muitos de mestres que estão aí guerreando e levando o povo a guerrear contra Cristo e contra a verdadeira igreja citada em Apocalipse 17:14. Gistelmo, este sistema operou desde quando? Já falei, desde o Jardim do Éden, e na época dos apóstolos estavam por fora, não tinha como entrar, porque onde está o verdadeiro ensino, tendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu poderoso fundamento, não tem como esse sistema adentrar e disseminar doutrinas várias estranhas. Gistelmo, isso está escrito aonde? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7, que diz: Paulo, mais uma vez, afirma que o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que o agora o detém. A palavra diz que a manifestação do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, falsos milagres, falsas manifestações, falsas imitações do verdadeiro Cristo. Gistelmo, então a palavra em 2 Tessalonicenses está revelando que a única forma de manter esse sistema fora do meio do povo que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador e que crê nele, como diz a Escritura, se alimentando e sendo sustentado pela sã doutrina de Cristo, é tendo o conhecimento dos ensinos dos apóstolos e profetas do Senhor, sim. E muitos negaram este conhecimento, dizendo que esse sistema viria depois do arrebatamento da igreja. Não. Ele veio depois da partida dos apóstolos e principalmente do apóstolo São Paulo. E a palavra diz que a igreja era guardada pelos ensinos e doutrina dos apóstolos. Confira esta verdade em Efésios, no capítulo 2, versículos 20, que diz: edificados sobre
o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor, tendo Cristo como a pedra angular, o principal fundamento da sua igreja. É assim que se guarda, porque se não for assim, que não houver de fato o conhecimento e a manifestação da verdadeira doutrina confiada aos apóstolos e profetas do Senhor, e principalmente Paulo, o principal apóstolo, este sistema falso religioso, disfarçado de evangélico, eles penetram e ensinam heresias ao povo de Deus. E a maior delas hoje é negar a salvação completa com glória dos filhos de Deus em Cristo. E outras doutrinas que vamos estar aqui tratando a respeito deste ensinamento, mediante revelação do Espírito Santo, para que eu e você nos mantenha firme, lutando numa só fé, num só espírito, juntos, batalhando pela fé evangélica. Fique atento e vamos estar aqui tratando ainda a este respeito. Creia que a batalha de Apocalipse capítulo 17, 14 se refere ao sistema falso religioso, com uma boa parte disfarçada de evangélicos. Creia, igreja, graça e paz.